Mas, irmãos, vamos agora à parte 2 do nosso vídeo, da lição de hoje. O Senhor Jesus cura hoje. No primeiro vídeo, nós estudamos a introdução, o ponto 1, o ponto 2, na primeira subdivisão, que é a salvação. E agora nós vamos estudar o ponto 2, o restante do ponto 2, o 3 é a conclusão. O ponto 2 é a cura divina como parte da salvação. Vimos a salvação, agora vamos falar sobre a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Cristo, em Jesus Cristo. Mateus 14:14, Lucas 4:18-19 e Atos 10:38. É tendência nossa procurar logo os médicos em cada doença. Isso não é errado. Esse ponto aqui, lembra que eu disse, eu tenho um ponto aí que eu tenho que falar. Jesus mesmo disse que os doentes precisam dos médicos. Jesus disse isso, pastor? Vamos lá. Tem coisa que a gente tem que começar bem forte, meu amado irmão, porque tem muita gente pregando coisa diferente aí. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então Jesus falou que médicos existiam e que as pessoas precisavam deles. Aí alguém vai dizer: não, pastor, ele está falando aqui espiritualmente. Os enfermos espirituais precisam do médico espiritual, Jesus. Pode ser que ele estivesse falando isso também. Mas pensem, Jesus curou todas as pessoas? Não. Nós podemos curar todas as pessoas. Se a cura divina fosse para todos, queremos aqui entrar depois entender bem isso. Fosse um ponto que tem que ser assim, o crente não pode ficar doente, o crente não fica doente, não haveria um crente internado no hospital, a gente sabe que há crentes que ficam doentes. Então, há muita coisa para entender, até a própria Bíblia vai nos mostrar isso. Segunda coisa que ele fala aqui. Lucas era médico, chamado em Colossenses 4:14 por Paulo de médico amado. Além disso, Lucas escreveu um evangelho e o único relato que temos na Bíblia Sagrada histórico sobre a igreja, o Atos dos Apóstolos. Temos os evangelhos, temos as cartas, o Apocalipse, mas o relato histórico que temos é Atos, escrito por Lucas, o médico amado. Se Deus não gostasse de médico, se Deus abominasse médico, se Deus achasse pecado ir ao médico, Deus não permitiria que um médico escrevesse 2 livros da Bíblia Sagrada. Ou orientaria, se ele escreveu aos pais da igreja, quando fazer o cânon sagrado, dizer, não, livro escrito por médico, não. Médico é abominável a Deus. Mas não é, a gente sabe que não é. Depois eu vou falar uma outra coisa sobre médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Olha só, meu amado irmão. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Vou comentar isso aqui, mas vou ler o resto. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades e a administração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus sobre os enfermos. Então vamos lá. O professor Caramuru falou algumas coisas importantes aqui também. Eu quero trazer aos irmãos. Algumas coisas. Primeiro, nós só preocupamos com a medicina curativa. O negócio está feio, já está lá que eu preciso agora da cura. Então eu vou ao médico para receber a cura. Ou vou para a igreja e quero que orem por mim para eu receber a cura. Mas existe a medicina preventiva. Nós vimos aqui no Antigo Testamento que é uma alimentação saudável, uma vida regrada, e hoje nós temos a possibilidade com a medicina atual, e nós no Brasil temos uma coisa chamada SUS, que não é tão bom assim, mas você tem vários. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS. Os Estados Unidos não tem médico de graça para você.
ou você paga o seu plano de saúde, ou você não tem médico. Aqui no Brasil, não. Nós temos uma medicina gratuita. Você vai lá, faz o seu cadastro e é atendido. Demora um pouco, acontece, mas existe e está funcionando. E agora, no momento do coronavírus, funcionou de uma forma tremenda, está funcionando aí, salvando vidas ou tentando salvar vidas. Então, você pode fazer um check-up. Você pode ir no médico e ver, fazer um exame médico, descobrir se você está com algum problema, se você precisa tomar algum remédio, alguma coisa. Então, ir ao médico nunca na Bíblia foi pecado, errado, contrário, falta de fé, nada disso, meu amado irmão. O rei Ezequias esteve doente. E o profeta Isaías foi falar para Deus que ele foi curado. Mas foi colocado uma pasta de figo sobre ele. Timóteo, que ele vai citar aqui um pouco lá na frente, Paulo disse, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. Então, essa ideia de que ir ao médico é pecado, é falta de fé, ela é antibíblica, ela é contrária à Bíblia. Pastor, mas existe a cura divina? É lógico que existe a cura divina. É lógico que ela existe e continuamos crendo hoje na cura divina. Deus continua operando seus milagres. Mas a doença é de várias maneiras. É uma doença, e aí vamos olhar uma outra coisa, o professor Camuro falou sobre isso. A doença é porque você pecou. E aí, meu amado irmão, não adianta médico, não adianta pastor orando na tua cabeça. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não se arrepender do seu erro, e até eu estudando com a minha esposa, a lição, a gente estava comentando, né? A primeira pessoa bebe a vida toda, né? E aí depois adquire uma cirrose hepática ou fuma um câncer de pulmão. Isso é consequência do pecado. Jesus pode curar? Pode. Mas a pessoa tem que se arrepender daquilo que fez. Há doenças que Deus permite que venham para o nosso aprendizado, nosso crescimento. Aconteceu com Jó, aconteceu com Paulo com o espinho na carne, ele vai até citar isso aqui também. Então, meu amado irmão, precisamos entender. Cuidado com certas ideias que é passado hoje na televisão, na internet, em igrejas que você possivelmente possa visitar. Cuidado. Jesus continua curando hoje? Cura. Mas ir ao médico não nunca foi e nunca será pecado. Você precisa orar, pedir orientação de Deus. Tomar remédio não é pecado. Na verdade, se eu for ao médico, o médico manda tomar um remédio. Durante tanto tempo, eu tenho que tomar aquele remédio. Eu não posso simplesmente dizer, não, vou fazer do meu jeito. Não, é do jeito que você foi orientado a fazer pelo seu médico, como aquilo que você precisa fazer. Vamos aqui para o ponto 3, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías 53:4 e 1 Pedro 2:24. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17:14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Sara todas? Sim, ele tem poder para sarar todas. Se for o seu propósito, ele vai sarar todas. Mas, por exemplo, Paulo teve um problema, provavelmente era uma doença, um espinho na carne, e não foi sarado. O Senhor disse, a minha graça te basta. Então, vamos pegar a Bíblia e pegar os contextos para entender. Eu sei que o autor da lição citou o Salmo, mas ele está querendo citar dessa maneira. Ele citou o Salmo. Mas alguns pregadores por aí, Jesus salva todas as enfermidades, tem que ficar de coragem de tudo. Você não pode ter uma doença sequer. Não, vamos ver na vida de Paulo, vamos ver na vida de Timóteo, que também ficou enfermo, e outros demais, que daqui a pouco ele vai citar aqui. A cura do paralítico de Cafarnaum, Mateus 8, 9, 1-8, e passagem paralela nos evangelhos sinóticos, revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Já citamos isso, corpo, alma e espírito. Aqui na passagem do paralítico é aquele que o pessoal chegou, não tinha como entrar na casa, Jesus estava, abriram o telhado, desceram o paralítico, Jesus, vendo a fé, disse, os seus pecados são perdoados. O pessoal falou, mas como ele vai dizer que o pecado está perdoado? Ele não é Deus. Ele falou, ele sabia que ele estava falando, disse, olha, para que vocês possam entender que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, disse o paralítico, levanta e anda. O paralítico levantou e andou, cura e salvação juntos. Mas é sempre assim, pastor? Não, muitas pessoas foram curadas, mas não quiseram a salvação. Outras foram curadas e também aceitaram Jesus como o único e eterno Salvador de sua vida. Entenderam que a cura foi um ato
gracioso de Deus vindo o milagre acontecer. Vemos o paralítico da Praça Formosa entrando, saltando e pulando, glorificando a Deus. Então, mas vemos, por exemplo, os 10 leprosos que Jesus curou. Um voltou e agradeceu, e o Senhor falou que ele estava salvo e era samaritano. Os outros 9 foram curados, mas foram embora. Receberam a cura? Receberam a cura. A salvação, naquele primeiro momento, não. Não sei se um dia, lá na frente, encontrando algum apóstolo, algum discípulo, ouvindo alguma pregação, vieram a entregar sua vida a Cristo. Mas naquele primeiro momento, não. Eles simplesmente receberam a cura e foram embora, cuidar da sua vida. Então, cura divina não é sinônimo de salvação. Elas podem andar juntas, mas, às vezes, as pessoas só querem a cura. E muita gente hoje, no século XXI, vai à igreja receber a cura, mas não quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. E o importante na vida do homem, já dissemos, o principal é a salvação. Isaías 53, 3 e 4. No Novo Testamento, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como uma provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. Quando Jesus curou a sogra de Pedro em Mateus 8,17, logo depois diz que assim que ele curou ela, trouxeram várias pessoas com várias enfermidades, Jesus curou a todos. E Mateus cita que se cumpriu a palavra de Isaías 53, naquele momento. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Normalmente ele cita Mateus 8, 16 e 17. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Alguns interpretam Isaías como pelas suas feridas fomos sarados, a cura espiritual apenas, a salvação. Não, é a salvação também, mas a cura das enfermidades. Jesus continua curando hoje. Jesus hoje tem poder para curar enfermidades. Jesus hoje tem poder para fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, através dos seus servos. Temos que ter isso em consciência e entender bem. Vamos para o último ponto, e aí esse ponto é bem importante, algumas coisas vão ser comentadas aqui: a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, entre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Quero fazer um comentário aqui, para que o irmão entenda. Ele falou diretas ou indiretas. Tem gente que não entende isso. O que ele quer dizer com diretas ou indiretas? Ou seja, as consequências diretas ou indiretas do pecado, pois não existir pecado, não existiria enfermidade. O que é uma coisa direta? É quando nós falamos anteriormente. Bebi a vida toda, posso ter cirrose hepática. Fumei a vida toda, posso ter um câncer no pulmão. Me prostituir a vida toda, posso ter AIDS, posso ter doenças venéreas, enfim. E assim vai para fui uma pessoa glutona, comi fora do tempo, posso ter uma obesidade mórbida, posso ter problemas sérios de saúde. E assim vai por diante, diabetes, pressão alta. Então a enfermidade pode estar direta ligada ao pecado. Mas o que é indireto, pastor? Indireto é o seguinte: não é o pecado que você cometeu. Porque você pode não beber, não fumar, não jogar, não se prostituir, manter uma vida saudável, comer bem, dormir direito e mesmo assim ficar doente. Porque Adão e Eva pecaram lá atrás. E o pecado, a morte, passou a todo o ser humano. Por isso ele fala direto e indiretamente. Mas isso não significa que todas as enfermidades estejam pecados. Isso é muito importante ver. As enfermidades são consequências diretas do pecado. João 5,14. No entanto, não se pode analisar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Então, às vezes, a gente vai, e é muito cuidado. O professor Carmuro também falou sobre isso. O irmão está doente, tem nada a ver com pecado. O irmão não fez nada errado. O irmão não pecou, não errou. E a gente vai em cima, que ele está com pecado, ora para pecado sair da vida dele, para isso, para aquilo. Nós estamos só fazendo mal para essa pessoa. Nós estamos apenas, podemos até causar a ele também um outro tipo de enfermidade que o autor da lição não falou muito, mas é a parte mental, a doença na mente.
Quantas pessoas hoje ficam depressivas, ficam com outros problemas, muitas vezes porque são colocadas, não são explicadas, não são ensinadas diretamente na igreja. Às vezes as pessoas falam de cura, todo mundo tem que ficar curado, a pessoa não fica, então a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa, a pessoa acha que tem alguma coisa errada na vida dela, ela pecou porque ela não ficou curada, e não tem nada disso. Porque Paulo teve um espinho na carne e o Senhor disse, a minha graça basta. Ele orou 3 vezes, o Senhor não tirou. Paulo não entrou em depressão, Paulo não quis sair da igreja, Paulo não abandonou o evangelho, Paulo não ficou maluco, Paulo simplesmente entendeu e continuou servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, o seu querer. Então, enfermidade pode acontecer na vida de qualquer um. E nem sempre é pecado. Se for, aí tem que orar para a pessoa se arrepender e poder ficar curada. E aí vai por diante, meu amado irmão. Então, veja bem, o que eu quero citar aqui, não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Isso é muito importante. Há, infelizmente, alguns movimentos evangélicos no século XXI que ficam falando isso, ficam colocando isso na cabeça da pessoa. Você está enfermo porque tem uma coisa errada na tua vida, você está em pecado. Aí fazem campanha dos 7 dias, dos 21 dias, dos 35 dias, campanha dos 318, 455, 980. Para com isso é para ganhar dinheiro do povo. É para o povo chegar lá, ficar dando oferta toda vez que vai, mas simplesmente a cura divina. Jesus não tem tempo para curar. Jesus não precisa de 300 dias para curar, 10 dias para curar, 7 dias para curar. Ele pode curar hoje, agora pode também demorar tempo na vida da pessoa, segundo o propósito dele, se houver um propósito. Estudamos o livro de Jó recentemente, e os estudiosos acham que Jó passou um ano naquele problema dele, até que o Senhor mesmo o curou das suas enfermidades e restaurou a sua vida. Agora vamos ver, olha esse ponto aqui, meu amado irmão. Já tocamos, mas agora vamos mais profundo. Esse ponto é importantíssimo. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Este é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Eu consigo compreender isso? Não. Consigo entender? Não. Mas, meu amado irmão, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. Eu tenho que crer nele e entender de acordo com a minha finitude através da sua palavra. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, segundo Coríntios 12, 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas 4, 3 a 15. Alguns autores, teólogos, acham que era um problema de visão. Porque em Gálatas 4, 13 e 15 ele fala que ele chegou aos Gálatas com uma enfermidade, que o povo teve paciência com ele, não ficou preocupado com a sua enfermidade, não ficou ali com aquela situação e queriam até arrancar os seus próprios olhos de cuidar. Então, alguns teólogos acham que ele tinha uma enfermidade nos olhos. Que ele tinha algum problema? Tinha. Provavelmente uma enfermidade? Sim. E aí? Peraí, pastor, Paulo não curou tanta gente, o pessoal não pegava o avental do Paulo, não colocava sobre os enfermos, e os enfermos não ficavam curados? Paulo não orou por tantas pessoas que ficaram curadas? Paulo não fez tantos milagres? Em determinado lugar, Paulo orou por um paralítico que levantou, o pessoal achou que ele era um Deus, começou a querer, a Barnabé, queriam oferecer sacrifício. Paulo quando estava viajando para Roma, ele chegou na ilha chamada Náufrago, na ilha de Malta, junto com todas aquelas pessoas, e ele orou pelo pai de Público, que era o maior da ilha, que estava com dor de barriga, desinteria, né? E aquele não ficou curado, trouxeram todos os enfermos, Paulo curou. Mas se Paulo curou os outros, por que não ficou curado? Não, mas irmão, eu vou questionar Deus, está acima do meu entendimento. Está acima do meu entendimento. Alguma coisa que a gente pode entender, subentender, é que Deus queria tratar com Paulo, falar com ele através da doença, mostrar a ele alguma coisa, e Paulo entendeu isso bem, porque o Senhor disse, a minha graça aperfeiçoa na fraqueza. E depois ele vai citar o seguinte, Timóteo tinha problema no estômago. Eu vou te perguntar uma coisa, meu amado irmão. Quantos homens tiveram no Novo Testamento os seus nomes ligados a um livro? Tirando os evangélicos, João escreveu João, então é João. Né? As cartas também diretas. Judas escreveu Judas, Pedro escreveu Pedro, João escreveu João, 1 João, 2 João, 3 João. Agora, cartas com o seu próprio nome. Alguém endereçando a ele. Porque as cartas da igreja, a carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Hebreus. Somente Filemão
Timóteo e Tito. Livros escritos através do apóstolo São Paulo para esses homens com objetivo específico, sendo que Timóteo, os dois de Timóteo e Tito, são as cartas pastorais. Esse homem teve uma doença e não teve a cura divina. Ele tinha um problema no estômago e Paulo mandou tomar vinho porque melhorava. Só fazendo observação, não é esse vinho de hoje aí que se compra no supermercado, né? Cheio de álcool. Era um vinho de qualidade, que não era também para ele se embebedar, porque Paulo condenou a bebedice, então Paulo mandou ele chegar e tornar a garrafa de vinho para ficar bom no estômago, né? Porque você também não toma 10 comprimidos de Doril ou de Novalgina para ficar bom da dor de cabeça, você vai tomar um comprimido, né? Então, também não era para Timóteo encher o pote e tomar tudo para ficar bom no estômago num dia só. Era tomando as dosezinhas aos poucos, homeopaticamente, para que pudesse ficar bom. Mas não foi curado. E Timóteo é um homem que era um pastor, foram escritos livros da Bíblia para ele. E depois, na própria segunda carta a Timóteo, capítulo 2, Trófimo, doente e Mileto. Paulo deixou Trófimo doente e Mileto. Esse é um texto que mais me apego. Paulo curou tanta gente, estava com Trófimo e Mileto, Trófimo ficou doente, Trófimo é um obreiro, precisado por Paulo em várias casas, e Paulo não curou. É falta de fé, pastor. Trófimo não tinha fé. Paulo não tinha fé. É isso, meu amado irmão. Eu vou rir de um papo desse, de uma conversa dessa. Eu vou achar graça. Paulo não tinha fé? Trófimo não tinha fé? Paulo citou ele várias cartas como um grande obreiro de Deus. Não, meu amado, é um propósito de Deus. Então, se Deus não quiser curar, eu estou aqui, meu amado irmão, isso aqui é uma enfermidade. Ó. Tirei aqui, não estou nem conseguindo chegar direito aqui a lição. Se eu tirasse aqui, eu não consigo ler a lição para você. Isso é uma enfermidade. Isso é sinal que eu não tenho fé? Não, meu amado irmão. Tem outras enfermidades, sou hipertenso. Estudou em tratamento de uma esteatose, graças a Deus há muitos anos está leve. E assim como tantos outros homens de Deus. É falta de fé? Não. Mas dentro do propósito de Deus, talvez Deus queira me lembrar o quanto eu sou pequeno e o quanto ele é grande, o quanto eu dependo dele todos os momentos da minha vida. Não confundir doença com possessão maligna, isso é muito importante. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e de libertar os oprimidos do diabo. Então, são duas coisas diferentes. Às vezes são interligadas, mas são diferentes. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso aqui é muito importante. A pessoa está doente e a gente acha que aquilo é demônio. Eu já falei no ponto anterior. Vai expulsar demônio, vai colocar a mão na cabeça, a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir ruim, porque ela vai se achar que ela está endemoniada, e não é verdade. O que está faltando hoje, nós estudamos a lição sobre o dom do Espírito, fala de discernimento de Espírito na igreja. Muitos estão procurando a profecia, a língua estranha, e outros dão mais. É ruim? Não. Tudo bem, maravilhoso, glória a Deus. Mas precisamos do discernimento de Espírito. Para não ir ao médico, levar alguém no médico quando o problema é um demônio que está sobre a vida dela, ou não expulsar demônio de quem está apenas doente e precisa ir ao médico. E isso é agravante, meu amado irmão, porque às vezes a pessoa está com uma doença e em vez de ser levada ao médico, é levada à igreja. Porque a pessoa acha que o demônio tem que sair da vida dela. Isso acontece muito, até nós estávamos conversando, eu e minha esposa, quando estudávamos a lição juntos, pessoas que têm convulsão, especialmente epilepsia. Muitas vezes confunde. Realmente acontece com o endemoniado, acontece com e algumas pessoas até, a epilepsia é ligada ao demônio? Não, nem sempre é ligado uma coisa a outra. É uma doença que existe, como existem outras. E a epilepsia não é a única doença que causa esse tipo de problema. Demais, outras coisas mais. Então, o discernimento espiritual para entender. Precisa de um médico, tratamento, remédio, vai ser tratado e vai receber. Há problema pessoas que ouvem vozes. Há pouco tempo, um cunhado meu estava ouvindo vozes. Uma situação muito difícil. Chega 2 anos atrás. Foi ao médico, oramos, logicamente por ele, oramos. Várias pessoas, várias igrejas oravam.
tomou os remédios, já batizou na igreja Maranata, louvado seja o nome do Senhor, está prestes a ir a casar, e está com a vida dele normalmente, arrumou um emprego, trabalhando normalmente, enfim, tomando seu remédio, fazendo seu tratamento. Não, tem que botar a mão na cabeça, talvez não volte, tem que botar a mão na cabeça, expulsar o demônio todo, aí ele vai parar de ouvir voz e vai voltar a vida normal. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem que ser assim, então tem que ser discernimento de espírito. Aí eu pego uma pessoa dessa, não levo no médico, e digo, não, médico de jeito nenhum, médico de maneira alguma. Isso é só espiritual. E a pessoa não faz tratamento e aquela pessoa continua a sofrer. Jesus cura, meu irmão. Nós queremos completamente. Eu vou dizer a você, sou um pastor pentecostal, creio no batismo do Espírito Santo, creio no dom espiritual, creio na cura divina, mas a gente tem que entender. Essa lição está nos mostrando isso. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Vou repetir para você. Duas coisas básicas que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Para não expulsar demônio ou não há demônio. Isso machuca as pessoas. E não é tão incomum entre nós. Acontece muito. Segundo entender, Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. Isso é também muito importante, essa última frase que ele disse no último ponto. Servos somos nós. Ele é Senhor. Jesus é obrigado a curar, ele foi obrigado a curar Paulo. Paulo, quando ele diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse, não, eu determino, eu exijo, eu não aceito esse espinho na carne. Não, ele aceitou. Timóteo, quando Paulo falou, toma um pouco de estômago, ele mandou a tarde de volta para Paulo. Eu não aceito, eu determino, eu mando. Não, ele aceitou. Então você tem que aceitar a vontade de Deus. Da forma que ele fizer, na hora que ele quiser, como ele quiser, ele é soberano. Vamos aqui para a conclusão e término dessa lição maravilhosa que nos traz esperança. Nós vamos saber que a cura divina é real e atual. É o que estamos dizendo na lição toda aqui. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. 2 Reis 5, 10 a 14. Se você não leu, é o texto de Naamã. Naamã era um líder bélico, do exército da Síria, porém era leproso. Uma jovem de Israel foi levada, talvez uma adolescente, uma criança talvez, foi levada cativa, chegou lá, ela tinha fé e disse, se meu senhor, Naamã, estivesse em Israel, ele ia ser curado da lepra. Naamã falou ao rei, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, estou mandando Naamã para ser curado de lepra. O rei de Israel queria rasgar suas vestes, ficou nervoso, mas Eliseu mandou um recado para ele, manda o Naamã aqui. Só que Naamã foi com uma expectativa, Naamã queria chegar lá, como nós queremos, muitas vezes queremos. A pompa, o profeta vai sair, vai falar a palavra bonita, vai levantar a mão, vai dizer, o doente está curado, vão vir umas musiquinhas tocando, os anjos tocando trombeta. E não. Eliseu nem apareceu, Eliseu mandou um recado a ele, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes, e depois você vai estar curado. Naamã não quis ir, Naamã ficou revoltado, foi embora, ele achava que tinha que ser diferente. Aí os seus servos simplesmente falaram, olha só, se o profeta pede uma coisa difícil, você fazia, não é? Então faz a coisa fácil. Ele põe a primeira, nada, a segunda, nada, a terceira, nada, a quarta, nada, a quinta, nada, a sexta, nada, da 7ª vez saiu limpinho para a glória de Deus. Deus cura como Ele quer, meu amado irmão, não como eu quero, como você quer, como nós queremos. Essa é a conclusão, que Deus possa abençoar a tua vida, se Deus quiser, Jesus não tiver voltado até lá, domingo que vem estaremos com mais uma lição, a próxima é compromissados com a evangelização. Deus te abençoe.